Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Hoje um tema muito interessante. Pra você que sempre reclama do final, a gente vai falar aqui de filmes com finais alternativos, parte 2, uma lista que, assim, fez muito sucesso. Arrasou quarteirões aqui no Pipocando. Hoje a gente vai começar a lista com Scott Pilgrim contra o Mundo, que é uma adaptação relativamente fiel aos quadrinhos, mas que quase teve um final diferente, ele quase não, né? Quase não é, exatamente. É? Acho que é. É, né? É. O roteiro foi escrito antes do autor, né, que é o Brian Lee O'Mail, terminar as HQs. Então esse aí acabou sendo um dos motivos pra fidelidade ser maior no primeiro e no segundo ato que no terceiro ato. Mas galera, apesar das diferenças, o Edgar Wright, que é um grande diretor, provavelmente conversou com o autor e aproximou mais a ideia do filme original com Scott junto da Ramona no fim. You wanna come with me? Yeah. Thought maybe we could try again. Porém, no final alternativo, os dois se despedem e a Ramona vai seguir a sua vida sozinha, deixando o Scott sozinho com a Knives. Então os dois vão embora junto para jogar naquele mesmo arcade do começo do filme, sugerindo que o Scott voltou com a ex-namorada. Pique japonês, pique japonês. Alguns fãs consideram o final alternativo mais realista, enquanto outros acham que a versão final dá mais sentido pra jornada desse nosso protagonista aí que tá atrás da Ramona o filme inteiro. O Edgar Wright, galera, ele ainda planejou outro final só de zoeira, com a notícia de que um serial killer chamado Scott Pilgrim foi preso após matar 7 pessoas. É, como se, por exemplo, assim, depois de matar todos os ex-namorados, ele ao invés de ficar ou com ela ou com ele foi preso mesmo, porque ele matou todo mundo. Dá pra definir que é o cara chegou pelas costas, covardemente, uma cacetada. Nessa versão, tudo seria um delírio da mente do personagem, mas o diretor disse que não tiveram tempo pra filmar. Então não, esse é um final que tem só na cabeça do Edgar Wright, infelizmente. O terror Atividade Paranormal tem 2 finais alternativos, somando então 3 desfechos com a versão original. Quem gosta... pior do que o outro. É, eu sei, mas quem gosta daquelas caixas de... Vou falar, aquelas caixas de aço que as pessoas falam, ficam bravas que eu falo isso, né? São Steel Box. Steel Box. Gosta, né, de DVD Box, tudo que muita gente gosta. Tá acostumado com os finais alternativos, que muitas vezes eles DVD, vão pra DVD. Por isso, galera, que é muito legal. Tem muita gente que ainda coleciona os DVDs Blu-rays. Eu particularmente gosto, sou também fã. gosto. Recebo vários da Warner que guardo, assisto. E eu acho legal porque ele tem não só imagens de extras com making off, coisa assim, como muitas vezes finais alternativos, que você não encontra no YouTube. Exatamente. Antes da Paramount fazer a distribuição, o filme tinha uma conclusão bem diferente daquela lá que foi pro cinema. Cara, as conclusões desse filme, independente de ser original que foi pro cinema, a pensada, todas elas são, mano... Ah, cara, eu gosto desse filme. Eu tenho medo, não é que eu acho ruim, eu tenho medo mesmo, muito medo. Ateu com medo de filme de espírito. Ah, Vamos mas conversar mais sobre isso não, mas é depois. horroroso, mano. Lembrando... Inclusive, Atividade Paranormal foi um filme feito de uma forma super independente até conseguir distribuição de um estúdio e mesmo assim os caras fizeram 3 finais. Na versão que foi parar nas telonas, a Kate levanta da cama possuída e mata o Micah, além de jogar o cadáver contra a câmera e dar um sorrisinho. Satânico. Já no original, depois do assassinato, a personagem se senta, né, do lado da cama e fica lá balançando o corpo durante quase um dia inteiro. Quando os policiais chegam na casa, ela parece recobrar a consciência, mas acaba sendo morta porque ela não larga a faca. E nos Estados Unidos é assim, né? Ma'am. Micah? Ma'am? Me. She's got a weapon. Where's Micah? Ma'am. Where's Put down the Micah? knife there. Put down the knife there. Put down the knife. E no terceiro final, a Kate volta pro quarto depois de matar o marido, olha pra câmera e aí, enquanto ela olha pra câmera, ela corta o próprio pescoço. Porém, a Paramount deu preferência em deixar a personagem viva, já que isso ia abrir portas para uma franquia aí super lucrativa. E realmente deu certo.
Os Sete Suspeitos é uma adaptação do jogo de tabuleiro Detetive e tem um dos casos mais interessantes de finais alternativos do cinema. Na verdade, essa história específica ela é muito baseada no livro da Agatha Christie chamado O Caso dos 10 Negrinhos. Muito legal. O Sr. Mostarda na biblioteca com o candelabro? It is Colonel Mustard, isn't it? No, that's not my name. My name is Colonel. Isso porque a produção recebeu 3 finais possíveis e cada um deles circulou em salas diferentes na época do lançamento. Muito da hora isso, hein? Is everything ready? Oui, monsieur. You have your instructions. E galera, eu quero falar aqui de um jogo muito legal, que é o Detetive versão Simpsons, que é muito legal, porque assim, é o Homer com a rosquinha no bar do Moe. É verdade? É verdade, eu tenho, é muito legal. Mano, eu comprei esse jogo, eu abri, ele veio sem os bonequinhos, vieram sem os bonequinhos. É uma tristeza, né? Na trama, 6 estranhos são convidados para a mansão de um chantagista que ameaça aí revelar os seus segredos, mas aí ele acaba sendo morto junto com os funcionários da casa. Front pages for one of you to kill, Watchman. Now. E como o jogo Detetive permite vários resultados diferentes para desvendar os assassinatos, a equipe de roteiro teve a ideia de reproduzir esse clima no filme. Mas, cara, essa ideia foi muito... Eu nunca vi nenhum filme fazer isso, de colocar filmes com finais diferentes em salas diferentes. É muito legal. Você vai comentar com seu amigo, cara, o que aconteceu no final? Ah, não, aconteceu Isso é muito isso. legal. Muito da hora. No final A, os crimes foram cometidos pela senhora Scarlett e a empregada da mansão também, que depois é morta pela vilã como queima de arquivo. Então, tipo, ela vai lá, pede pra funcionária fazer as coisas, depois ela mata também a funcionária e pronto. I know, sweetie pie, but you can pay me in government information. Enquanto isso, no final B, a culpada de todos os assassinatos é a senhora Peacock, com a intenção de apagar as suas evidências envolvendo o suborno político. Oh, Mrs. Peacock, How did you know my name? the kingdom of heaven is at hand. Okay, take her away. Take your hands off me! Já no final 6, cara, que é considerado o oficial nas versões de DVD e de Blu-ray, pra mim é o mais da hora, porque, cara, é muito inusitado. Nessa versão, galera, é revelado que cada assassinato foi cometido por uma pessoa diferente e o anfitrião, na verdade, continua vivo. Então, quer dizer, morreu um monte de gente, só que cada um matou o outro e não teve um plano grande por trás. I shot her. O suspense psicológico 1408 é outro com vários finais diferentes e isso costuma causar confusão em muitos espectadores que assistem uma versão, não sabem que tem a final, o diretor é diferente. O filme ele se baseia num conto do Stephen King, né? Normal, tem tantos, né? E apresenta o escritor Mike Usling, que desvenda lugares assombrados. I go into every gig locked and loaded. I travel an EMF meter, full range spectrometer, infrared camera. I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Então ele resolve ir no quarto 1408 do famoso Hotel Dolphin, onde começa a acreditar em forças sobrenaturais e até conversa com o suposto espírito da própria filha. No, you're not Katie. Need help. Please. You're not real. Ó, galera, na versão do cinema, o protagonista queima o quarto pra escapar e no final ele ouve, junto com a esposa, a gravação com a voz da menina, comprovando que foi tudo verdade. Daddy. You're not real. You're not Katie. Need help. Daddy. Don't you love me anymore? Of course I do, sweetheart. I wish we could stay together. You, me, and Mommy. We can. I got you right here. I got you now, Katie. Oh my God. I'm not gonna let you go. Já o primeiro final escrito foi bem diferente e nele o Mike morre durante o incêndio, mas depois reaparece como espírito indo ao encontro da filha lá e tipo, eles no além sendo felizes. Daddy. Yes, of course. Numa outra versão, com a morte do protagonista, o editor de Nova York recebe um manuscrito que na verdade foi feito enquanto ele acreditava que estava fora do quarto. I got you now, Katie. Oh my God. I'm not gonna let you go.
E a confusão que isso gera no público é que tem essas versões e cada um passa num canal diferente, então, tipo, às vezes tá sendo exibido que tem um final, às vezes exibe outro final, e ninguém sabe qual que é o... não tem um consenso sobre o real final do filme. Mesmo sendo uma animação infantil, galera, o Rei Leão tem cenas chocantes que conseguem mexer até com o emocional dos adultos. Já falamos muito disso. Você chora se assiste Rei Leão. Choramos. E a princípio a morte do Scar teria sido ainda mais sombria, mas depois decidiram substituir a cena pela versão conhecida por todos nós. E apesar da animação desse final não ter sido feita, a cena foi liberada como storyboard, acompanhada pelas vozes do elenco. Vazou. Como todo mundo sabe, o vilão é arremessado pelo Simba da Pedra do Rei e acaba consumido pelo fogo depois que as hienas vão pra cima dele. Não, olhe, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Eu não disse eu não disse aquilo. Mas na outra ideia, o Scar ele derruba o sobrinho de lá de cima e dá gargalhadas enquanto ele próprio vira churrasco no trono. Entendi, porque pega fogo ali. Só que pra nossa felicidade, o Simba sobrevive em vez de ter o destino esperado pelo tio, e então tudo acaba bem, como no encerramento oficial lá. Então ele cairia de cima da pedra lá do rei, só que ele não morreria. Na verdade é uma versão mais simbólica, já que o personagem tem aquele fim trágico na pedra do rei, onde ele quis estar durante toda a sua vida. Vida longa ao rei. Se a Atividade Paranormal teve um encerramento alterado para render continuações, o suspense A Órfã parece ter seguido um caminho totalmente contrário. Oh, little doggy, is this your collar, little doggy? Pra quem não viu, galera, a trama acompanha uma família que adota a órfã Esther, só que a garota parece esconder segredos horríveis. No final a gente fica sabendo que na verdade ela se chama Lina e é uma mulher de 33 anos com distúrbios hormonais que impediram o crescimento dessa mulher que já é uma adulta. Meus netos falam isso sempre pra mim. Toma! Pra piorar, galera, ela é uma psicopata que já matou a família adotiva anterior e começa a tentar fazer a mesma coisa com a atual, lembrando que é baseado numa história real, bro. Nossa, que coisa horrorosa. Tell me what you saw. Na conclusão oficial, a Lina trava uma luta com a mãe adotiva no lago congelado, mas leva uma bicuda na cara e afunda na água. I'm not your fucking Ela voltou pro Morada e arriscou tiro direto! Mas no final alternativo, elas não têm esse conflito e a diferença acontece ainda na casa, quando a protagonista Kate salva a garotinha Max. A polícia aparece logo depois que as duas conseguem fugir, enquanto a Lina retoca o disfarce de criança para se apresentar aos oficiais. Hello. My name is Esther. Esse final, ele consegue fugir um pouco mais do óbvio, porque ele deixa a vilã viva, né? Além de deixar na história um futuro aberto. E eles não optaram por deixar isso como se fosse uma coisa que poderia virar uma franquia e fecharam mesmo, com a menina levando uma bica. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no Pipocando. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tia, tchau.